Eu vou gravar aqui. Aí depois eu coloco no YouTube. Então vamos começar do zero. Eu tô ouvindo minha voz. O Jonas. É, beleza. Guilherme chegou, a Isa Martelli. Beleza. Eu queria ver. Ah, dá pra ativar até a câmera. Ou não. Tem 10 pessoas. Bom, vamos voltar aí então no. Sua transmissão ainda está ligada. É essa a ideia. Eu queria saber como eu entro no chat. Aqui. Vocês estão vendo a tela e o chat? É, eu vou gravar. Eu já tô gravando. Basicamente, tá gravando a minha câmera, só que vocês não estão vendo a minha câmera. E o arquivo do Word. Então vamos voltar lá. Substantivo, questão dos nomes. Então a gente volta na nossa primeira aula. Mas antes tem que ler a definição clássica de substantivo, né? Substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. Então, a gente mostrou que essa é uma definição circular, porque surgem vários problemas. O que é o ser, o que é nomear e o que é substantivo, que é justamente o que a gente está querendo saber. Então, a gente volta à nossa primeira aula, naquela divisão do Heráclito, entre ônoma e rema. E a gente lembra que o ônoma era o nome, era o sujeito, era o subjectum, que é a tradução do ônoma. Então, e o que significa subjectum, né? É o que está posto debaixo, né? E, e é a substância do ser. Então, o sujeito, o nome, o substantivo é o ser, é a substância do ser, dessa ônoma, que fazia a junção com o rema, que era o verbo, e aí tinha o objeto também. E lembra, o que era objectum? É aquilo que está à frente, né? Então, o subjectum é o que está por baixo. E o objectum, é o que está à nossa frente. Então, essa é basicamente era a nossa predicação, que isso acontece em todas as línguas que a gente tem conhecimento. Aí o que acontece? Voltando para essa definição de substantivo do Celso Cunha, né, que é uma definição que tem em muitas gramáticas normativas, a gente vai ter o nome, nada mais é do que a palavra que usamos para nomear os nomes. Então, o substantivo é a palavra que usamos para nomear os substantivos. Então, o que acontece é uma definição circular. A gente não define nada, a gente só está dando voltas. E isso aqui que eu estava falando, quando caiu lá no YouTube, é porque a gente está lidando com uma questão metafísica e filosófica, que é a questão do ser. Aí eu falei, aí acho que aqui quando caiu, foi quando a gente estava falando do dicionário de filosofia do Nicola Bagno,
não sei como fala o nome dele. E no dicionário dele, a definição de ser tem 10 páginas, em duas colunas de texto. Então, existem vários filósofos que, que fizeram definição do ser, da, e cada um tem uma visão. Mas, basicamente, a gente tem duas definições, que seria, por exemplo, eu sou professor, então é o ser como predicativo, o ser, no caso, seria o ser como verbo, né? O verbo é. Você é aluno. Eu sou professor. Então, essa é a predicação, lembra? Predicação é falar alguma coisa ou falar de alguma coisa. E tem o outro ser, que é um existencial, que é tipo, eu sou, eu sou o Tomás, eu sou. Então, todo mundo tem a sua existência. É o ser existencial. E o que é existência? Existência é aquilo que aparece, aquilo que nasce, que eleva-se para fora, que existe. Então, esse é o ser existencial. E aí tem o ser predicativo. Beleza, essa divisão filosófica é legal. Só que o problema é quando os filósofos, durante os séculos aí passando, eles começaram a fazer outras divisões. Então eles dividiram o ser predicativo em três e o ser existencial em dois. E basicamente não vale muito a pena entrar nisso, porque daí a gente cairia na filosofia e a gente precisaria de anos estudando a filosofia do ser. Existe até uma, uma disciplina dentro da filosofia que chama ontologia, que é o estudo do ser. Então, vocês podem perguntar para a Bárbara e para a Aline sobre as definições de ser, e aí você terá infinitas, é, infinitas definições. Ô E. Tomás, licença. Oi, fala. Você poderia fazer um podcast, né? Meio que complementação dessa aula com a Bárbara e com Então, a. seria legal, né? A Sim, com a gente, Aline. a gente trazer essa ideia do ser, porque é uma coisa muito profunda, porque vai desde o Aristóteles até Platão, Aristóteles, aí depois a filosofia moderna, a gente vai no Edmund Husserl, que é fenomenologia. Aí a gente tem o Sartre com o existencialismo, tem o Heidegger, ele escreveu um livro, Ser e o Tempo. O Kant também falou sobre o ser. Então aí é o infinito, se você for falar da existência. Mas a gente não vai ficar viajando muito nisso, a gente pode até fazer uma discussão, um podcast depois, Sim, uma coisa mais relacionada à língua. mais aprofundado, né? Aham. Agora, por quê? Aí, aqui a gente voltando para a gramática, o que, que é interessante para a gente? A gente deixar de lado essa questão metafísica, existencial, e aí, no caso, a investigação linguística, que é a ciência da língua, né? O que, que eles estão fazendo hoje? Eles estão preferindo abandonar o tratamento da substância e do ser, porque tem questões metafísicas, né? Metafísica é que está aqui no aristotelismo, é a subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, né? Então, metafísica é aquilo que transcende o físico, aquela coisa real, sólido, né? E a gente está tratando de questões metafísicas, abstratas, né? E para o aristotelismo seria a filosofia primeira. Mas a gente vai fugir disso quando a gente está falando de gramática, porque dá muito problema.
Então, para lidar com o substantivo, a gente vai usar a questão de referenciação, né? E designação. Então, o substantivo é a palavra que nos permite fazer referência aos objetos do mundo real. É, é aquela coisa do apontar o dedo, né? Aquela coisa, ato e efeito de referir, contar ou relatar, indicar, lembra do designação, indicador. Então, a gente vai fazer referência aos objetos do mundo real e do mundo virtual e do mundo mental. Porque não sei se vocês lembram, nas aulas de substantivo que a gente tinha nas escolas, falava de substantivo abstrato, substantivo concreto. E, na verdade, quanto mais exceções, né, mais classificações, a gente vai classificando o substantivo em várias, colocando eles em várias caixas, o que acontece é que não tem como você classificar todos os substantivos, porque eles estão sempre mudando, a gente está sempre usando. Não precisa entender, Jonas. Você nunca entendeu? Maravilha, porque não precisa. E aí você vai nos materiais aí dos cursinhos particulares, tem lá substantivo, daí eles dão todas as divisões, substantivo, isso é inútil. A gente vai ver também uma questão da FUVEST do ano passado e como que é cobrado a questão de substantivo, adjetivo, o que que eles realmente querem saber, os vestibulares, né? Então, com essa ideia de referenciação aos objetos do mundo real, virtual e mundo mental, a gente consegue fugir essa loucura da filosofia do ser. Então, esses objetos referenciados e designados por nós podem ser ordenados do mais concreto para o mais abstrato, né? Então, a gente tem o ser humano, nós temos ações e temos ideias. E aqui a proposta do Marcos Bagno para esse nível para esse gradiente do concreto, que é aqui no mundo real, aqui no mais chão, mais próximo do chão, mundo real. Objetos concretos: ar, boca, casa. E aqui é legal, ele bota o ar como objeto concreto, mas a gente não consegue pegar o ar, ver o ar, mas o ar é um objeto concreto que a gente está respirando toda hora. E aqui, que é o mais legal do Bagno, ele, ele coloca o mundo virtual, que é onde a gente está agora. A questão dos objetos e eventos, só que na internet, na virtualidade. Então aqui, o chat, o download, site, e-mail, são objetos que meio que transitam entre o mundo real, objeto, e entre o mundo real, eventos e ações. A virtualidade, a gente fica aí nesse meio, meio período aí, nessa transição. E isso é muito legal, porque a gente está vivendo isso, né, com a questão do isolamento, da pandemia, do ensino à distância. A gente está fazendo educação, os professores estão fazendo educação através do mundo virtual. Então a gente não tem aquele contato concreto com os alunos, com a participação dos alunos, e a gente tem que ficar no mundo virtual, e é meio complicado, tem problemas, cai a internet, e bom, mas aí dentro, ainda É, dentro do mundo real, alguém quer falar alguma coisa? licença, eu que é que assim, isso casa muito com a questão, né, também da que a gente conversou esses dias sobre a questão a questão da comunicação também. Agora agora sim utilizando as ferramentas da internet. Uhum. Que eu acho que eu falei ontem com o Diego, era até legal falar hoje. Eu acabei Na aula de redação, foi na aula de redação. A gente conversou ontem sobre a a comunicação na sobre a internet. comunicação. Isso é Não da interessante. internet, mas múltiplos, assim, não só no texto em si.
Aham. mas o texto como uma forma de, ai, Al- Tomás, desculpa, gente. Não, beleza. Alguém aí quer falar? Alguém quer falar outra coisa? Alguém. Vocês se sentem menos seres quando estão no mundo virtual? Você se sente menos concreto? Por exemplo, nessa aula, eu me sinto menos concreto. Não? Então o Andy já está em simbiose com a internet. Isso também é questão de geração. A Luísa sente muito. É uma questão também, as gerações mais novas já nasceram dentro desse mundo virtual. Mas o que é concreto? Então, isso é complicado. O, isso aqui que a gente está tendo é uma, é uma aula concreta? É uma aula, ou é uma aula virtual? É uma aula virtual, só que a gente está Eu usando acho que é ferramentas. um, A gente está usando ferramentas que concretizam essa virtualidade, né? eu acho que é isso que eu ia falar, Tomás. Uhum, A gente tá mesclando, né, vários elementos, como isso. a gente, né, mescla igual o aplicativo para gente ser o receptor, né? E você, quer dizer, e o computador ele está concretizando esse ensino. É Uhum, como se a gente tivesse no, é como se a gente linkasse, tem um termo na geografia que é justamente essa linkagem com a fenomenologia espacial, né? E, e as ambiguidades do espaço, ao mesmo tempo que a gente está nesse mundo, né, virtual, técnico, científico, como diz o Milton Santos, a gente se insere nesse, agora na pandemia ainda mais, aí liga também sim. com o 1984, até do George Orwell. Tá tudo conectado. E se a gente pensar nisso, né, o que que é concreto? Professor, Oi, pode falar. eu respondi que não, porque. Tô indo, mãe. Desculpa. É que eu, pelo menos pra mim, eu acho que eu sou a mesma pessoa na vida real e na internet, porque eu não uso internet, principalmente redes sociais. Tipo, se eu for postar uma foto, eu só posto e entro um mês depois pra postar outra. Então, muitas pessoas são diferentes porque elas tentam passar na internet uma imagem toda Hum, positiva, entendi. hashtag gratidão. Então, como eu não uso a internet muito para isso, ultimamente eu estou usando só para estudar, então eu não vejo diferença, sabe? Uhum, Tem a parte ruim, porque, por exemplo, no WhatsApp acontece muito de eu não entender o que meus amigos estão falando, porque eu não consigo saber qual é o tom que ele está usando, aí às vezes causa até briga, porque eu acho que a pessoa está sendo grossa e na verdade não tá. uhum, Só que tirando isso, pra mim é a mesma coisa. entendi. Então, para você, tem a questão das pessoas que são que constroem uma outra personalidade na internet e tem pessoas que são verdadeiras nas duas plataformas, né? Quer dizer, na vida real e na internet, né? Mas realmente tem pessoas que constroem outra personalidade virtual que tenta esconder todos os, sei lá, o que ela não se sente à vontade, né, na realidade e, e acho que na vida real não tem como você fazer isso, mas é um problema. Mas voltando nisso Mas que o Jonas falou, Jonas, a questão do que é concreto, né? Até essa virtualidade, a gente pode fazer um link até com a biologia, com a questão da evolução, porque a gente está usando os equipamentos eletrônicos, o celular, o computador, as fibra ótica, né? Isso tudo é concreto. Então, eu cheguei a ler um livro uma vez que chama Darwin Among Humans, eu acho, ou Darwin Among Machines. Acho que é Darwin entre as máquinas, eu acho que é esse o nome do livro. E ele fala justamente que as coisas eletrônicas, a internet, isso também são elementos químicos, né? Biologia.
Ela e também fala-se muito hoje, né, em misturar, né, desenvolvimento biológico, aperfeiçoamento biológico através de nanotecnologia e o escambau. Então, são várias coisas ligando nessa questão da virtualidade. O que que é? É concreto? É virtual? Então, uma coisa complexa mesmo. Ô, Tomás, Oi. a Isabelle, é que ela não tá conseguindo falar, o microfone dela tá funcionando, ela perguntou é, como a internet transita no mundo material e no imaterial. Como assim? A internet transita no mundo material e no imaterial. Então, é isso que eu estava falando, né? Na verdade, a internet fica no meio híbrido, fica no meio do caminho entre o concreto e o, e o, e o real virtual, né? Porque a gente não tá, a gente nem chegou no mundo mental ainda. A gente ainda está dentro do mundo real, que são eventos, ações e estados. Só que aí também tem o mundo mental, né? Das ideias e sentimentos. E a internet também está entre esses dois mundos. Só que aqui nesse nosso esquema, o mundo virtual está entre o mundo real concreto, que é no caso, por exemplo, o celular, o computador, a fibra ótica, os satélites, as linhas de telefone e tal, e o mundo real de eventos e ações, por exemplo, a aula virtual, entende? A nossa aula aqui, ela não é uma coisa concreta, apesar de eu estar gravando ela e, e vou botar no YouTube. Mas mesmo assim, quando a gente grava um podcast, um áudio, quando a gente grava uma videoaula, aquilo é o quê, né? É uma coisa concreta ou é uma coisa abstrata? Então a gente cai numa questão meio híbrida. Fica entre os dois. A gente nunca pode falar que é uma coisa ou é só outra coisa. É só concreto ou é só virtual. Nossa, eu não... Tomás, Pode falar. outro ponto que é para você também, até fazer uma pergunta, mas depois seria legal você. É até quando essa realidade é concreta, quando a gente também tem um uso de imagem, né? Verbais e não verbais. E quando mistura essa questão do mental e do real. Porque eu acho uma coisa extremamente metafísica, porque não é 100% concreto, mesmo a gente tendo essa aula. Né? Eu acho Uhum. que esses materiais concretos, eles representam muito esse mundo mental, esse mundo virtual. É justamente também o que, né, a vida e também os vestibulares. Isso é muito louco. Eu não tinha nem imaginado que a gente ia fazer essa discussão, mas agora que eu tô pensando, até a própria aula física, né, que a gente tinha lá no cursinho. Como é que eu vou, como é que alguém vai provar que uma aula que eu dei lá, foi real ou ela foi imaginária, sem ninguém registrou nada? Por exemplo, na última aula que a gente teve, como é que a gente sabe que ela realmente aconteceu? A gente só pode através de quem estava lá. Os relatos, as narrativas, é tudo delírio coletivo. Então, a gente pode estar vivendo numa Matrix, né? O filme Matrix é maravilhoso por causa disso. Essa coisa de você desconectar de uma realidade que você achava que era real e ver por fora, né? E isso dentro da vida também acontece, né? A gente, por exemplo, quando a gente aprende alguma coisa, a gente fala, nossa, não acredito que eu fiz aquilo quando eu era jovem, né? Não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu pensava assim. A gente vai sempre mudando, né? E a gente usa a língua, né? O português para pensar e para fazer ações concretas, né? Então, isso tudo é a questão da língua, da comunicação, a importância do, do ser, do substantivo, porque somos nós, a nossa substância. Isso também é uma questão interessante.
vocês acham que a partir de algum momento a sua substância, o seu ser, ele atingiu uma forma que não pode ser mais mudada, ou mesmo sendo mudada, você permanece sendo você? O que que faz, o que distingue você hoje de você do passado? Alguém já parou pra pensar nisso? Então, eu, eu já parei para pensar, né, sobre, né, essas diferenças, sobre quem eu era no passado e quem eu sou hoje em dia. E é justamente se a gente pensar se a gente pensar nessa questão na questão das nossas atitudes, né, e na sociedade. E as coisas elas não são 100%, né? A gente não pode pensar que, enfim, essa essência ela é 100% fixa, que é pelo contrário, é 100% mutável. Então, eu acho que é por aí mais ou menos, né? Mas ainda assim, resiste alguma coisa que é você, sabe? Mesmo depois de Mas, todas as mudanças, né? Você ainda se identifica como um você. mas será, Tomás, que a gente ainda se identifica como a gente? É, sei lá, será que é possível você mudar tanto que você nem saiba que você é você mesmo? Eu acho que sempre tem alguma coisa vai restar, né? Mesmo dentro das mudanças, sempre vai ter alguma coisa que vai marcar você como você. Ou talvez as outras pessoas também marquem você, porque com É, essa, se a gente pensar no fluxo de informação, a gente não po- a gente pensa também nessa questão da rede de sociedade, de como a gente é, como a gente a é para gente, os outros, né? a gente é para os outros e como os outros eles acrescentam, né, características que também mudam a nossa essência, nossa personalidade. Talvez a gente não seja sempre o que a gente seja. Eu não sei Uhum. se você conseguiu entender. Não, eu entendi, entendi. É, isso é uma questão muito complexa, filosófica, existencial, que pode gerar várias crises, mas a gente está dentro de todos, a gente está transitando entre todos esses mundos representados por substantivos, né? A gente está dentro do mundo mental, discutindo essas ideias, né? Esses sentimentos. A gente está falando de eventos, ações dentro de uma aula, dentro do mundo virtual, que tem uma base, todo mundo aí tem uma base concreta. Todo mundo está usando um aparelho eletrônico concreto que você pode jogar na parede e explodir. É, você está na crise dos 20, eu estou na crise dos 30. Então, todo mundo está em crise. Aí quando chegar no 40, eu vou estar na crise dos 40. É. Aí a forma mais simples, voltando para a realidade mais concreta e sem viagens, uma forma mais simples de identificar um substantivo dentro do texto escrito, texto falado, é substituir a palavra por coisa, ou você colocar um artigo antes da palavra. Isso que é maravilhoso. Você pode transformar todas as palavras do português de todas as línguas. Não sei todas as línguas, porque cada língua vai ter uma particularidade. Mas no português brasileiro, você pode botar um artigo antes de qualquer palavra e ela vai virar um substantivo. Aqui, ó, eu peguei, coloquei um o antes da letra E. Então, o que é o e? O e pode ser a letra E do alfabeto, ou ela pode ser a conjunção, quer dizer, a preposição que a gente usa sempre, aditiva, né? Então, é só botar um artigo antes, o porquê. E aqui a gente cai naquela tragédia dos porquês. Por que que o porquê, porquê separado, né? Porquê, o porquê junto com acento, por que ele tem acento e é junto? Porque ele é um substantivo. E o porquê separado, pergunta, ele é provavelmente preposição ou
sei lá, conjunção com preposição. Então, muda a classe de palavra. E o porquê sem acento é preposição. E o porquê com acento separado e com acento no fim é outra coisa. Então muda a classe gramatical. Acho que assim como as palavras nós mudamos conforme os artigos que nos colocamos. Então, a gente pode mudar. E aí a questão também, a gente vai cair nessa questão do gênero das palavras. Que a gente falou no podcast do Twitter, que é a mudança a neutralização dos gêneros no português. E aqui é uma coisa importante. No caso, na maioria dos substantivos do português brasileiro, é 95,5%, e quem fala isso é o Marcos Bagni, não há nenhuma marca, nenhum elemento morfológico que nos indique a que gênero pertence a palavra. Então, por exemplo, luz, giz, sol, anel, fuzil, flor, árvore. Então, tem vários porquês, porque a gente precisa usar os porquês, os 4 porquês, a gente usa os 4 porquês. E cada um transita em uma classe gramatical, né? Então, a gente precisa dos 4 porquês e é por isso que eles existem. Só que os 4 porquês falados, eles são iguais. Só sei o da pergunta e da resposta. Tá. Porque separado é pergunta e porque junto é você está respondendo. Mas os 4 são a mesma palavra, o mesmo som, né? Mas voltando aqui para a questão do gênero, a gente tem que fazer uma distinção entre sexo das palavras, né? Não existe sexo das palavras. O que existe é gênero, né? É o gênero gramatical. E só que aí a gente viu que dá problema a questão do sexo nos outros 4,5%, né? Por exemplo, quando eu falo os alunos, os homens, aquela coisa da marcação e não marcação, né? Lembra por que o não marcado é homem pro plural, né? A gay rabo quente. Então, por que que a marcação, por que a não marcação no português brasileiro é o masculino, né? Por que que os, os plurais, né? Tudo vem no masculino. Aí é aquela coisa da herança, da herança machista da sociedade, que é o machismo, que se apropriou da língua de uma forma machista, né? Mas a língua em si, ela não é machista, né? Tanto que a gente pode se reapropriar da língua para fazer um uso não machista dela. Então, o problema, no caso você tem que entender que não existe sexo das palavras, existe gênero gramatical, e no caso, palavras como a luz, o giz, o sol, ela não tem nenhuma uma relação sexual, né? Tipo, por que que é a pá? Por que que é o pé? A própria palavra, ela não traz uma indicação de masculino, feminino ou neutralidade, né? Isso é completamente arbitrário da língua, de cada língua. Inclusive no japonês não tem gênero, masculino, feminino. É o sensei, a sensei. É o professor, é a professora. Eles chamam de sensei. No que você está falando, Jonas? A questão usar de forma coloquial o gênero das palavras, porque essa adaptação da língua. Então, o problema
quando a gente fala em gênero, é quando a gente está falando dessas 4,5% das palavras que não são marcadas, que são no masculino. E, e acaba excluindo o gênero feminino, né? E os outros gêneros não binários, né? E agora a gente tem vários outros gêneros. Então, o que acontece é, é que essa não marcação do masculino, ela incomoda os outros usuários da língua que não veem essa coisa como algo negativo, né? Então, isso é problemático. Por quê? Porque a gente está falando, a gente não está dentro já de uma questão só gramatical. A gente está dentro de uma questão política, uma questão sociológica. A gente está falando sobre gênero, sexualidade das pessoas. Então a gente vai gerar conflitos, né? A gente vai estar saindo só da gramática para entrar em questões políticas e sociais. E então, e para mostrar também a arbitrariedade dos gêneros gramaticais, não gêneros sexuais, tem essas palavras aqui. Dó. Vocês falam a dó ou o dó? Vocês falam a alface ou o alface? Vocês falam a ferrugem ou o ferrugem? A sabiá ou sabiá? Essa lista aqui. A aguardente, tudo o tomate, a tomate. E a grama? A grama é problemático. Você vai na padaria, eu quero 100 gramas, não, quero 200 gramas ou 200 gramas. Vocês pedem 200 gramas de presunto ou 200? Então, na verdade, não existe o certo. É, tem gente que fala 200, tem gente que fala 200. Não tem o certo nisso. É totalmente arbitrário. Só que aí tem os xaropes dos gramáticos que falam, não, grama vem do grego e no grego era masculino, aí você tem que falar 200. Mas todo mundo fala 200. Por quê? Porque termina com A, né? E aí tudo que termina com A é feminino. É, tem gente que aprendeu assim na escola. Mas na verdade é tudo arbitrário. É a forma do uso. E varia. Durante a história do português, a gente falava o planeta, a planeta. Aqui, essas palavras aqui, que são terminadas em a gente fala o planeta, o cometa, o fantasma. E aí tem a ver com origem, essa origem é do grego, origem do latim. E aí no fato do latim, tem muitas palavras que a gente usa que são do latim. E no latim tinha o gênero gramatical neutro. Então, uma palavra de origem latina neutra, aí o usuário vai ter que saber, vai ter que falar, ou é masculino ou feminino. A gente não tem mais o neutro, então dá esses problemas. Mas a grande questão é que não importa nesse caso. E até admite duplo gênero. A dó e o dó admite duplo gênero. Aí aqui o sintagma do substantivo. E lembra que sintagma é isso aqui. É a unidade da análise sintática composta de um núcleo, né? Forma de locução. O nome do sintagma depende da classe da palavra que forma seu núcleo, né? Então a gente tinha visto o sintagma verbal, que o núcleo é o verbo, e agora o sintagma nominal, o núcleo é o nome, é o substantivo, ou um pronome, né? Então, você bota um substantivo aqui, e aí, do lado esquerdo, vem os determinantes. A gente vai ver tudo isso aqui
ou não, né? Mas é um novo tipo de falar artigo, pronome, quantificadores, quantificadores indefinidos. No caso, o, a, ou aquela, esse, meu, tua, que vem antes do substantivo. E os complementadores são sintagmas adjetivais, que a gente vai ver os adjetivos, que o adjetivo, ele justamente vai estar dando qualidade pro ser, né? E aí, a gente vai cair em outra questão filosófica também. Mas aí, sintagma preposicional é um sintagma que tem uma preposição. Ao, de. Então, por exemplo, ao governo. O homem, tipo, quer dizer, que a gente pode botar um substantivo aqui e de novos hospitais. Tipo, cidade de novos hospitais. Sei lá. Crítica ao governo. Medo de viajar. Falta de novos hospitais. Então a gente está botando um sintagma preposicional do lado de cá. E do outro lado, a gente põe os determinantes, né? Professor, eu não entendi muito bem o sintagma. A ideia de sintagma. Então, Os adjetivais. O que é sintagma? Eu não entendi da parte dos complementadores, os sintagmas adjetivais. ah, tá. É simplesmente você vai botar um adjetivo. Então, por exemplo, a matéria complicada, a parede recém-pintada. Você vai botar um adjetivo do lado do substantivo, né? Geralmente, na língua portuguesa, os determinantes vêm na esquerda, aí o substantivo no meio, aí na direita vem o adjetivo, né? A casa bonita, a casa amarela. A gente não fala amarela casa. Então tem essa ordem. Caneta azul, azul caneta. Aí na música, né, na música popular brasileira, os artistas inventam, podem fazer o que eles quiserem. Bom, agora os adjetivos. Os adjetivos, eles são acidentes. Que bom, né? Trazer de volta a caneta azul, já tinha morrido. Mas o que a gente está falando? A gente estava falando do ser, não é? Dessa mudança, né? Ah, o ser, ele permanece o mesmo. No caso, para a gramática, o ser permanece o mesmo. Ele é inalterável. Agora, para a existência, aí já depende da filosofia que você for seguir. Agora, o que é um acidente, em termos gramaticais? Então, por exemplo, quando você fala o carro preto, beleza, o carro é da cor preta. Aí você vai lá e vai no drive-thru do McDonald's e raspa todo o carro na parede. Aí o que você faz? Ah, vai ter que pintar o carro. Aí você resolve pintar o carro de vermelho. Aí o carro vermelho. Então, esse carro, ele era preto. Então o preto era uma cor que dava uma qualidade para ele, só que não mudava a questão do carro, a essência do carro. Aí você raspou o carro, aí você resolve pintar de vermelho. Aí você está pintando de vermelho o carro vermelho. Só que o carro permanece o carro. Isso em termos gramaticais, né? Então, agora se for partir para a existência, né? Então, por exemplo, se eu pintar meu cabelo de verde, eu vou estar mudando a minha essência? Provavelmente sim. Eu não me imagino pintando meu cabelo de outra cor. Pintando meu cabelo em qualquer momento, na verdade. Então, quando a gente está falando em seres humanos, se eu pintasse meu cabelo de uma cor,
eu estaria fazendo uma mudança na minha essência, né? Só que gramaticalmente eu não estou mudando. Isso é uma questão interessante. E o adjetivo, olha que maravilhoso. O adjetivo sempre vai trazer implícito, no caso, escondido, né? O verbo ser. Então, quando eu falo literatura fantástica, é o mesmo que falar literatura que é fantástica. O carro preto é o carro que é preto. Então, por causa disso, os gregos no começo, eles botaram adjetivo junto com o verbo, porque ele tinha o verbo ser junto com ele. Todos os adjetivos tinham essa coisa do ser dentro dele. Só que aí, com o tempo, outros filósofos foram vendo que o adjetivo concorda em número e gênero com o substantivo, né? Então, a casa preta, o carro preto. Aí eles viram, então não é verbo. O adjetivo também está mais próximo do substantivo, porque ele concorda com o número e gênero. E aí eles agruparam o adjetivo e o substantivo nos nomes, os gregos, depois, né? Então primeiro eles colocaram o adjetivo na classe dos verbos. Aí depois eles viram que concordava com o substantivo, em número e gênero. Aí eles falaram, que legal, vamos botar eles numa classe só, nomes. Aí depois teve um francês, no século XVIII, Nicolas Beuzet, ele resolveu separar substantivo e adjetivo. O cara falou, vamos separar isso aí. Era até agora era nomes. E aí até hoje, na escola, na gramática normativa, por causa desse francês, que falou, vamos separar substantivo e adjetivo, a gente estuda na escola o substantivo e o adjetivo. Bom, o problema é que o adjetivo, ele está sempre sacaneando os gramáticos, porque ele não gosta de ser classificado em um lugar só. Então, às vezes ele quer se portar como advérbio, às vezes ele quer se portar como verbo, às vezes ele quer se portar como substantivo. Então, o adjetivo fica transitando entre as classes gramaticais. E isso acontece em todas as classes gramaticais. É o processo de gramaticalização. Uma palavra, numa classe gramatical, pode virar de outra classe. Depende do uso que a pessoa vai fazer. Então, aqui também os verbos, os advérbios e os substantivos também desempenham função de adjetivo, que é de dar qualidade, né? Então, a gente fala hoje de filme cabeça. Filme cabeça é um filme inteligente, né? É um filme intelectual. E aí a gente está usando um substantivo como adjetivo. Aí vestido cheguei. O que é o vestido cheguei? Alguém sabe o que é um vestido cheguei? Ou isso é muito antigo? Ou Pra mim, vestido cheguei é tipo um vestido que é um arraso, assim. Algo bonito isso. que você chega chegando, né? É chamativo. É tipo, cheguei, galera, né? Você tá mostrando o que veio, né? E é um verbo, né? Você tá usando um verbo como um qualificador para o vestido. E aí você é demais. A gente está usando o advérbio demais para falar que a pessoa é legal, né? Então, o que a gente tem que entender é a função do, do substantivo e do adjetivo dentro do contexto que ele está. Então, um substantivo ele vai ter o papel de a gente mostrar, indicar os objetos do mundo real, virtual e tal, fazer referência, né? E os adjetivos são acidentes, que são qualificações desses substantivos, né? E chama adjetivo, ad é junto, né? Então ele está junto ao substantivo.
E aqui o sintagma dos adjetivos. Então a gente tem um adjetivo, aí para cá advérbios de modo ou graduadores, né? Então frequentemente ou muito. Então, por exemplo, vestido muito cheguei. É um vestido muito chamativo, né? E aí sintagma preposicional, que a gente já viu, é um sintagma com preposição. Então, vestido muito cheguei com tudo, né? Vestido muito cheguei com um brilho. Aí é um vestido absurdamente chamativo. Ou a gente pode botar uma sentença substantiva objetiva, que é uma sentença que tem a função objetiva. Então, por exemplo, alegre é o adjetivo por ter deixado de fumar. Então, você pode botar uma sentença substantiva objetiva, que exerce função de objeto. Bom, agora vamos ver como isso cai no vestibular. Ano passado, na FUVEST, colocaram esse poema aqui. E vocês estão vendo a tela ainda? Porque para mim sumiu. Ah, tá aqui. Vocês estão vendo o poema, né? Sim, beleza. Então, aí tem esse poema aqui. Amora. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo, como um velado esplendor, a memória da palavra amor. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, que é azeda, se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra a espreitar, a memória da palavra amar. Alguém quer comentar esse poema? O que está acontecendo aqui? O que o Marco Catalão está falando aqui? Qual que é a relação que ele está fazendo entre a palavra amora e amor e a palavra amargo e amar? Alguém? Ninguém? Ninguém. Todo mundo morreu? Todo Professor, mundo morreu? Oi. Oi. eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que ele compara a amora, né, a fruta, que é uma fruta doce, e o amor, que o amor, ele tem uma palavra doce, mas ele é amargo, é isso? Exatamente. Exatamente. E E o amargo e o amar amargo e amar É a mesma coisa, deveria ser amora, em vez de significar amor, deveria ser amargo, é isso? isso. isso. Quem que tá falando? É a Bianca. 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 Beleza. Então, é exatamente o que a Bianca falou. Ele fala a palavra amora. Dentro da amora tem o amor. Só que na verdade não é não é o mesmo radical, né? Só que a palavra amor está dentro da palavra amora. E isso faz da amora ser mais doce ainda, né? Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá gravando. E a palavra amargo tem a palavra amar dentro dela. E isso deveria fazer que o amargo fosse mais doce, fosse menos amargo, né? Interessante, o poema, ele pegou a questão de palavras dentro de palavras, né? Isso sabe o que acontece? Os japoneses fazem muito isso. Nos haikais, haiku, poesia, aquela poesia de 5, 7, 5 sílabas, que chama haiku, é um nome feio, 5, 7, 5. Por quê? Porque no japonês tem muita palavra com o mesmo som, quer dizer, tem muita sílaba com o mesmo som. E aí você consegue fazer muitos jogos de palavra, porque tem muita palavra parecida. E isso é mais ou menos o que os japoneses fazem. E o cara fez o que é 6. 5 é número de sílaba poética. Então, é um poema de 3 versos. Então, o primeiro verso tem 5 sílabas, aí o do meio tem 7 e o de baixo tem 5. Bom, agora o problema
A gente entendeu o poema. Agora o problema é a pergunta. Então, tal como se lê no poema, a palavra amora é substantivo e amargo é adjetivo. Comentários. O que vocês acham disso? Alguém? Alguém ainda existe? Vocês perderam a essência? Ninguém? A palavra amora é substantivo e amargo é adjetivo. Isso é verdade? Sim. Sim. Mas dentro do Sim, poema. Mas dentro do poema. eu acho que dentro do poema eu acho que não. Por quê? Amargo no poema Porque tá dando qualidade para a palavra? não, mas tá dando qualidade ao amor. Não, tá dando qualidade à palavra, que no caso essa palavra seria o amor, que é referente à amora. Eu- Não, presta atenção. Tá. A palavra amora é substantivo, beleza. Todo mundo entendeu isso. Amora é aquela fruta, é o substantivo. Agora, a palavra amargo, ela é adjetivo nessa frase? A palavra amargo é um substantivo. A Isa Martelli falou. Por quê? Para o amargo aqui ser adjetivo, ele tinha que concordar com a palavra. Então teria que ser a palavra amarga. Lembra? O adjetivo concorda com o substantivo. Então quando a gente fala a palavra amargo, tudo isso é o, é o substantivo, é o sujeito. A palavra amargo. Então o amargo aqui, ele não está dando qualidade para a palavra, entendeu? Então eles já começam, eles dão a primeira alternativa para a galera cair de cabeça, né? Ah, a palavra amora é substantivo. Sim, é verdade. A palavra amargo também é adjetivo. Sim, o chocolate é amargo. Só que no poema, no uso que o poeta faz, o amargo é substantivo. Então, isso a gente está vendo uma questão da faculdade, do vestibular, falando para o estudante, ó, as palavras podem ser qualificadas, podem ser colocadas em, e transitam entre várias classes gramaticais. Então a gente viu na escola, amargo é adjetivo, amora é substantivo, qualidade, blá, blá, blá. Aí você vai num poema, o cara usa amargo como substantivo. Bom, continuando. A B. O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. E aí? O verbo amar ameniza o amargor da palavra amargo. Amar aqui é verbo? A Isa concorda. Mas Isabelle, amar aqui no poema é verbo? A palavra amar. Essa questão é muita trollagem, cara. Os caras fizeram só pra sacanear mesmo. Aqui, amar também é substantivo. A palavra amar. O amar. A gente transformou o verbo amar em o amar. Ou a palavra amar virou substantivo. Então, isso também. Dentro do poema, a ideia de amar realmente ameniza o amargor do amargo. Só que amar no poema não é verbo. Então, a segunda trollagem do exercício. A primeira foi mostrar que amargo também pode ser substantivo. E a segunda, mostrar que amar, além de ser verbo, pode ser
substantivo. A C. O substantivo corpo apresenta sentido denotativo. Aí no meio de uma questão sobre substantivo e verbo e adjetivo, eles falam, você tem que saber o que é denotação e conotação. Vocês têm isso, bom, já tem o spoiler aqui, mas vocês têm essa noção, né? Denotação é o sentido literal e conotação é o sentido figurado. Então a palavra corpo aqui, ela está no sentido denotativo ou figurado? É literal ou é figurado? Alguém? Denotativo. Você acha que é sentido literal? A gente está falando aqui de corpo da palavra, Lídia. A gente está falando do corpo de uma palavra. A palavra, entendeu? Então, é a terceira pegadinha. Essa questão é sensacional. Bom, a D. O substantivo amor intensifica o dulçor da palavra amora. Vocês sabem que é dulçor, né? É doce. E na questão no vestibular não tinha, viu? Isso aqui eu que coloquei. Eles não explicavam o que era denotação e conotação. E nem falavam que acerbo era azedo, viu? Então, era uma questão mais complexa ainda. E o que vocês acharam da D? O substantivo amor intensifica o doce da palavra amora. Alguém? Ninguém. E o E, o verbo amar e o substantivo amor são intercambiáveis. Alguém quer? Acho que é a D. Então, a D tá ok. O substantivo amor intensifica o doce da amora. A E tá errada porque não é intercambiável. Amar e amor só funcionam, no caso, o amar tá dentro do amargo e o amor tá dentro da amora. O amor não tá dentro do amargo e nem o amar dentro da amora. Então não é intercambiável. Então eu achei essa questão maravilhosa, assim, tipo, tem o nível, né? O Andy falou que já caía na primeira. Tinha níveis de pegadinha, né? Intercambiável é mudar. Eu posso mudar uma coisa pela outra sem modificar. Isso é intercambiável. E no caso desse poema, não. Porque você não poderia colocar o amor no lugar de amar, porque o amor, ele tá dentro de amora. E o amar tá dentro de amargo. Então você não poderia trocar esse jogo de palavras. Então foi uma questão interessante do ano passado, falando para vocês, e prestem atenção, toda vez que uma questão, essa questão tá dando tá dando uma lição pra gente. Todas as questões ensinam a gente alguma coisa. E aqui que eles estão falando as palavras elas não podem estar dentro de classes gramaticais imutáveis. As palavras variam de classe gramatical. E isso você, vestibulando, tem que saber. É isso que essa questão está falando. E aqui, para finalizar, a questão da concordância nominal, que eu já tinha falado da concordância verbal, né? Então, se você for ouvir o podcast lá que a gente gravou, os outros episódios, você vai perceber que a gente não faz a concordância nominal e verbal em todas as frases. Eu fiz vários sem me tocar aqui nessa aula, provavelmente eu não fiz concordância de plural, não fiz algumas concordâncias de verbo, provavelmente eu devo ter cortado algum R de fim de verbo aí, porque isso a gente fala normalmente. O problema da concordância nominal e verbal é que a gente tem que fazer ela na redação, na resposta do vestibular. Então, tem que fazer as concordâncias redundantes, né? Se você não fazer as concordâncias redundantes, você vai sofrer preconceito linguístico.
né? Dentro dos lugares mais monitorados. Então tem que tomar cuidado com a concordância. Mas não fazer a concordância não é preguiça ou ignorância ou desmazelo, que é no caso descuido. Na verdade, é um fenômeno sociocognitivo. A gente usa isso, a gente economiza, né? Economia linguística. A gente corta a redundância. É basicamente isso a aula de hoje. Aí eu estava falando pro pessoal que não estava aqui, que tá falando no YouTube, para vocês fazerem os exercícios que estão lá na minha. Eu vou botar essa aula lá no Google Classroom e eu vou. Já tenho uma lista de exercícios de verbo e substantivo e adjetivo. E alguns já fizeram e outros ainda não. E eu fiz também os exercícios dissertativos para fixação do, dos conteúdos também. Seria legal vocês fizerem. E o simulado da Unicamp de domingo basicamente vai tratar sobre isso, sobre verbo, substantivo, adjetivo e essa mudança, elas podem mudar. Se está difícil? Não. A minha parte, não. Eu olhei as outras. E vai ter bastante questão interdisciplinar, viu? Porque isso é uma das coisas que a Unicamp está cobrando. Eu acho que não está difícil. O português, não. Vai ter, vai ser basicamente isso: verbo, substantivo, adjetivo e eu não sei se vai cair outro. Vai cair algumas coisas que a gente não viu ainda. Eu botei um texto lá porque eu acho importante. É um texto, uma questão, não posso falar, senão dá spoiler. Serão todas as matérias. Quantas questões? 90 ou são 60? Mudou a Unicamp, né? São 90 questões. São 90 questões, não. É um dia. Eu recomendo muito que vocês façam. E essa prova vai ser interessante porque vocês vão ter a segunda simulado da Unicamp, segunda fase. Provavelmente a gente vai fazer no próximo semestre, eu acho. Esse simulado é a primeira fase, é a questão objetiva. Então eu recomendo muito que vocês façam, não tem redação. E eu recomendo que vocês baixem a prova, se quem não conseguir fazer, porque vai ter uma ideia de como que está sendo a prova da Unicamp nesses últimos 5 anos, que a Unicamp deu uma mudada aí. E é basicamente isso. Agora vocês vão ter aula com o Guilherme, ele vai fazer uma aula no Meet. E alguém tem uma dúvida, vocês acharam melhor fazer no Discord aqui? Eu achei, eu achei melhor, porque vocês falaram, é, eu achei bem melhor. Aí eu tô gravando o vídeo, aí eu subo no YouTube. Só que aí vai aparecer a voz de vocês, hein? Agora não sei se eu posso ser processado pelos seus familiares. E se eu for processado, eu tiro o vídeo, porque é o que eu posso fazer. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho, e no meu canal não tem fins lucrativos. Então, se vocês quiserem me processar, eu só vou tirar do ar. Alguém tem uma dúvida aí? Acho que já deu tempo. Agora é a hora do recreio. E os podcasts, né, galera? Quem quiser participar com ideias aí para fazer podcast, a gente pode. Eu tava querendo começar a gravar. O Jonas já deu a ideia da filosofia aí. Não sei se vai dar certo. Mas eu queria começar a gravar os podcasts sobre os livros que vão cair. Então, quem já for lendo aí a gente já faz com a Aline também. A gente vai. E a gente grava aqui pelo Discord, então é tranquilo. Todo mundo que já tem.
Mas é isso, galera. Agradeço aí e esperem o convite do Guilherme. Nem tempo de ler eu tô tendo, Andy. É, tá puxado o negócio. Mas tenta aí achar 10 minutos, meia hora. Tenta, sei lá, tenta botar a leitura num dos momentos talvez de entretenimento, sei lá. Valeu, Lídia. Valeu, Lídia e o Jonas pelos elogios lá no WhatsApp. Eu agradeço bastante aí. A gente às vezes não sabe o que está acontecendo, se os alunos estão curtindo e tal. A gente fica meio perdido. Mas é isso, eu vou botar lá no YouTube e quem quiser ver de novo. E é isso aí, valeu Ana. Obrigado, Isa. Valeu, Andy. Valeu, a Tainá, Luísa, Guilherme Facioli, a Dani, a Bianca, a Beatriz, o Andy, a Ana. Valeu, galera. Vão lá no